combate estamos, vamos lutar com poder sem igual. Com a armadura do Senhor, vencer o dia mal. Fortalecer o Senhor e seu poder, provar ao mundo enfim. Somos o exército de Deus que nos dá vitória, sim. Olá, irmãos e amigos. Estamos juntos mais uma vez a fim de meditarmos na Palavra de Deus. Meu nome é Edivaldo e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, versos de 6 a 8. Assim diz a Palavra do Senhor. Da mesma maneira, encoraje os jovens a serem prudentes. Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados por não poderem falar mal de nós. Hoje gostaria de me dirigir aos jovens e falar da responsabilidade dos jovens no reino de Deus. Nós temos registrado na Palavra de Deus vários conselhos aos jovens. Nós lemos em 1 João, capítulo 3, verso 14, Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Quando um jovem venceu o maligno, quando aceitou se tornar um discípulo, um seguidor de Jesus. E o João estimula, incentiva o jovem a permanecer nessa palavra de Jesus. Quando o apóstolo Paulo diz a Tito, da mesma maneira, ou seja, do mesmo modo que já aconselhou os homens mais maduros, aconselhou as mulheres mais experientes e as mais jovens, agora os jovens, de um modo geral, são exortados a serem prudentes e criteriosos. Ou seja, não sigam o curso desse mundo. Sejam prudentes. Sejam criteriosos naquilo que vocês fazem, naquilo que vocês falam, naquilo que vocês pensam. No livro de Gênesis, nós temos uma história que eu acredito uma das mais magníficas relacionada com o jovem José. Um jovem que se mostrou prudente e criterioso. Você pode ler a história completa de Gênesis 37 a 50. Eu estarei citando alguns versos desse trecho todo. José havia sido levado para o Egito como escravo, depois de ser vendido pelos seus próprios irmãos, por inveja. Talvez tivesse entre 17 e 18 anos, talvez 16, mas um jovem, um adolescente ainda. Deus, porém, honrou José por sua conduta, por sua fidelidade, colocando-o como administrador da casa de Potifar, que era o capitão da guarda do faraó no Egito. Porém, por ser jovem, bonito e atraente, começou a ser seduzido pela mulher do seu patrão, em Gênesis 39, verso 6. E durante vários dias isso aconteceu. Porém, a conduta de José, a sua prudência e a sua maneira criteriosa de lidar com a sua vida nos ensina várias coisas. Não apenas para os jovens, mas por ele ser jovem, eu gostaria de estimular os jovens a seguirem esse modelo, esse padrão de vida que ele nos deixou. Eu gostaria de destacar duas coisas
na vida de José em sua juventude. A primeira é justamente a prudência dele, recusando a oferta da mulher do seu patrão, dizendo: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo que tem deixou aos meus cuidados. Ou seja, ele confiou em mim. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Um jovem prudente e que mostra grande respeito pelo seu próximo nesse momento. Agora, quais foram os seus critérios? Ele diz: como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Agir com prudência é cometer, ou melhor, agir com imprudência é cometer algo perverso e pecar contra Deus. Você tem isso em mente? Que a imprudência é algo perverso, é pecar contra Deus? Neste caso de José, seria pecado sexual. Mas e a mentira? E as palavras inadequadas que falamos? Não é algo tão perverso e pecado contra Deus? Então, agir com imprudência, se nós encararmos que é algo perverso e um pecado contra Deus, certamente não daremos sequência ao pecado. Mas também o seu temor a Deus lhe trouxe prudência para ser criterioso ou agir com discernimento num momento de tentação. Quem tem critérios bem definidos não será vencido com as ofertas do maligno. José tinha critérios bem definidos quanto à moralidade, quanto a tudo que envolvia a sua vida com Deus. Agir com imprudência é cometer algo perverso, é pecar contra Deus. Porém, o mal, se você venceu hoje, saiba que o mal não desiste. E José teve de sair correndo do local onde ele estava sendo tentado todos os dias. Então, se você nesse momento está sofrendo tentações, seja na escola, seja no trabalho, é bom tomar providências urgentes para não cair e pecar contra Deus, cometendo algo perverso. Porém, saiba que a decisão de fazer aquilo que é certo pode trazer consequências ruins a princípio. E trouxe para a vida de José. Ele acabou indo parar na prisão por causa disso. Mas ele não perdeu a sua dignidade e a sua prudência. Ele não perdeu a sua fé em Deus. E ele não precisou andar de cabeça baixa por ter pecado contra Deus, que é isso que o pecado faz. Ele oprime. O pecado oprime, mas Deus exalta. Passaram-se longos 12 ou 13 anos, e aos 30 anos de idade, Deus exaltou José perante todo o Egito, por causa da sua fidelidade. Então, ser prudente e criterioso significa ser capaz de raciocinar e pensar de forma adequada e sadia, ter pensamentos que não ficam vagando pelo deserto de pensamentos pecaminosos. O jovem que se preocupa com a vontade de Deus pode ter entendimento a respeito de questões práticas que envolvem a sua vida. E em razão disto, pode agir com sabedoria,
usar o bom senso, julgar as coisas com discernimento e decidir não cometer perversidade e pecar contra Deus. Deus o enche pelo Espírito que habita em você, que habita no jovem, quando ele aceitou a Jesus como Senhor, sendo batizado. Deus o enche com amor, Deus o enche com poder e o capacita a entender as situações e o ajuda a tomar decisões sábias, mesmo sendo jovem. Os jovens, pelo exemplo de José e também de Tito, devem buscar o padrão de boas obras. O serviço a Deus é o meio de focar a atenção naquilo que é bom. Pelo exemplo de Tito, deveriam mostrar reverência e integridade no ensino, na sua maneira de viver. O respeito por Deus é o meio de mostrar nossa integridade, ou seja, mostrar o motivo por que fazemos o que é reto, justo e bom. Pelo exemplo de Tito, deveriam usar linguagem sadia, como convém a jovens que professam adorar a Deus. Que não saia da sua boca nenhuma palavra torpe, mas apenas a que for útil para a edificação daqueles que te ouvem. Jovem, se você já entregou sua vida a Jesus, saiba que você já venceu o maligno e ele não tem poder sobre sua vida. Decida então, cada dia, permanecer na palavra de Deus, para que, como José, você encare o pecado como algo perverso e algo contra Deus, o Deus que te amou e chamou para usar seu vigor na prática de boas obras. Se hoje você está sendo humilhado por ser um jovem que serve a Deus, saiba que passe o tempo que passar, Deus te exaltará e o colocará no lugar mais alto, sempre. Confie em Deus e Ele te exaltará. Que Deus te abençoe. O final da batalha vem, como esconder? Com dados inflamados vem, querendo nos enfraquecer. Mas todo inimigo a Deus se renderá, pois dele é todo poder. Sim, vai em frente, mostra ao mundo que você é filho do Rei.